Boa tarde a toda a família do 88, boa tarde aos estimados ouvintes. Antes de qualquer coisa, Luiz, eu não me canso de agradecer por essa sensibilidade da 88 FM e, claro, por toda a família da 88, por estar sempre abrindo suas portas, suas janelas, para a gente poder trazer aí à baila temas tão sensíveis, tão importantes para a nossa sociedade. Então, muito obrigado. Zifa, qual é o real objetivo? Como é que surgiu aí essa campanha hoje, Dia Mundial aí da Síndrome de Down? Pois é, hoje, dia 21 de março, né, o dia mundial aí que celebra o indivíduo portador de síndrome de Down. Lembrando também, viu, Luiz, que hoje é o dia mundial do combate ao, se eu não me engano, ao racismo, né? O dia aí da discriminação racial, 21 de março. Mas aqui hoje nós estamos para falar sobre essa condição genética. Se eu não me engano, se não me falha a memória, esse dia só foi realmente reconhecido pelas Nações Unidas em 2012 e esse dia 21 ele é escolhido porque existe todo um simbolismo aí e uma estratégia interessante que esse 21 está relacionado ao nome dessa síndrome, dessa condição genética, que é a trissonomia do 21, né, do cromossomo 21, que é o nome mesmo científico dessa condição genética. E o objetivo principal dessa campanha é, como as outras campanhas, trazer conscientização, trazer informação, falar sobre o indivíduo com síndrome de Down, a pessoa que tem essa deficiência, lembrando que não é correto falar portador da síndrome de Down, mas sim o indivíduo que tem essa condição genética, que tem essa síndrome, ou PCD, né, pessoa com deficiência, e abrir os horizontes, mostrar que existe vida, existe autonomia, que a pessoa com síndrome de Down ela pode e deve ser inserida dentro da sociedade, contribui muito, inclusive, para o mercado de trabalho. E é importante estar enfatizando isso, porque foi graças a campanhas como essa que houve aí esse processo de desconstrução desses mitos, desses preconceitos, porque, por exemplo, na década de 80, você vai ver aí algumas matérias, algumas reportagens na qual se referia ao indivíduo com síndrome de Down como mongoloide. Eu acho que muitos de nós escutamos isso, usamos isso até de maneira muito pejorativa, como se fosse uma grande ofensa, e isso era utilizado, como também diziam que a expectativa de vida era pequena e que essas pessoas não tinham o que fazer por elas. Essas pessoas muitas vezes tinham que ser internadas mesmo, ou às vezes a família deixava lá o dia todo, só pegava à noite. E nós vimos que não tem nada a ver, que graças as informações, nós podemos identificar essa síndrome até muito antes, né? Às vezes até ainda na barriga da mãe, através desses exames que tem hoje, já que a medicina está muito avançada, existem exames de sangue que eu acho que podem ser feitos até na sexta semana, até a sexta e a oitava semana de gestação, que consegue identificar essa síndrome. E por que é importante fazer a campanha? Porque através da campanha nós vamos compartilhar informação e essas informações ajudam no desenvolvimento da síndrome de Down, né? Porque aí nós vamos conseguir colocar em prática toda aquela estimulação importante para a autonomia desses indivíduos. Então, o dia 21 de março trata sobre isso. Lembrando, só a título de curiosidade, que essa síndrome foi a primeira vez que foi mencionada, acho que foi no século XIX, em 1886, que ela foi falada, inclusive o nome síndrome de Down leva o nome desse estudioso, né, se eu não me engano é Joseph Loudon Down, e ele percebe isso como uma condição particular, como uma condição clínica particular, não como algo secundário. Ele consegue separar de outras síndromes, ele mostra que aquela síndrome tem as suas particularidades, mas só depois, em 1956, que veio um estudioso francês e uma inglesa, que percebeu e identificou o cromossomo responsável, né, a condição genética que leva a síndrome de Down. Lembrando, minha gente, que a síndrome de Down, como dizia ali, como diz ainda o grande professor, escritor e médico, Dr. Drauzio Varella, que eu acredito dispensar maiores apresentações, a síndrome de Down é um acaso genético inevitável. Ninguém tem culpa, são essas condições da natureza que ocorre, que surge. Então não é culpa de ninguém, não tem assim
não tem um fator, vão levantar fatores como a idade avançada da mulher, mas é uma coisa que acontece com todo mundo, que você não deve fazer aquela pergunta, ai meu Deus, por que isso aconteceu comigo? Não, tanta gente no mundo, por que não vai acontecer comigo? Então ela, como outras condições genéticas, né, neurológicas, como o autismo, TDAH, isso acontece. É da natureza humana, essas mudanças, essas transformações dentro essas transformações cromossômicas acontecem em toda a classe animal. Então, é um momento para a gente celebrar. Inclusive, Luiz, se você me permite, sim, eu já queria aqui mandar um beijo no coração muito especial à minha priminha Anabela, né, que é assim, uma fofura, uma pessoa muito amada por toda a família. Queria agora me dirigir bem especificamente à cidade de Livramento, porque eu sei que a 88 FM tem um alcance enorme, ela acaba chegando em outros municípios, mas eu queria mandar um beijo especial a essas duas figuras que são bem conhecidas na cidade, nosso querido Cal, conhecido popularmente como Cal de Perpétuo, mandar um beijo ao nosso amigo Robério que contrariou a ciência que não tinha informação, que dizia que a expectativa de vida do indivíduo com síndrome de Down era, sei lá, de 32 anos, e a gente vê Robério aí superando tudo isso, desafiando. Então, um beijo aí no coração de todos vocês. Mandar também um abraço pro meu grande amigo Isamário, pra Celnice, que tem seu menininho, que é uma criança maravilhosa, Rodrigo. Enfim, um beijo no coração de todos vocês. Ô Zifa, e como é que ocorre o processo de descoberta da síndrome de Down pela família? Você poderia falar pra gente aí? Sim, claro. Veja, geralmente alguns pais acabam descobrindo no momento que nasce. A gente vai ver casos aí na literatura e até mesmo quem tem curiosidade como eu. É até bem característico, né? Isso. Tem a questão das características, as particularidades ali físicas, que é típico do indivíduo com síndrome de Down. Os olhos, a língua, o tônus muscular, né? Os olhos ali são diferentes. Tem até algumas questões como a mãozinha, aquela linha que nós temos aqui na mão, não tem nesses indivíduos. Então, é algo assim que você percebe. Mas muitos pais recebe a notícia no momento que a criança nasce. E às vezes o profissional não tem essa desenvoltura, essa bagagem emocional para saber dar o recado. E muitas vezes acaba falando de uma maneira que assusta. E esse susto é normal, minha gente, porque quando nós descobrimos que nós temos um filho que tem alguma condição, isso inevitavelmente gera um certo medo. E isso exige um luto. Por quê? Você idealiza a criança de uma maneira. Você idealiza uma criança que vai ter aí uma saúde plena. E quando você recebe essa mensagem, aquela criança idealizada, ela morre, essa morte simbólica. Então existe todo o processo de luto para você se aproximar desse novo ser, né? Esse ser real, que está longe da idealização. E isso é um processo normal de todo ser humano, de todo mamífero. Vive esse processo. E eu digo isso porque nem tudo são flores. A gente sabe que o indivíduo com síndrome de Down, ele nasce com alguns problemas físicos, como algum problema no coração. Eles têm 100% tem um problema, por exemplo, na comunicação. Então tudo isso precisa ser trabalhado. Eu não vou aprofundar aqui porque não é muito da minha alçada. Eu não sou médico, eu não sou geneticista, eu não trabalho de laboratório. Mas a grosso, em resumo, existem essas particularidades físicas que por isso que é importante a intervenção precoce já para começar a fazer os exames e ajudar esse indivíduo na saúde. Então acontece assim. Só que hoje, Luiz, como eu disse, a ciência avançou. Além desses exames de sangue que é possível identificar, há também um exame que ele é feito depois de toda aquela... que é a translucência nucal, né? Que é feito ali depois do ultrassom, que eu acho que é até a 11ª, a 13ª a semana de gravidez, não me recordo aqui, mas que tem esse exame, a translucência nucal, que vai, a grosso em resumo, ver a espessura da nuca da criança e vai fazer outras identificações, a criança ainda na barriga da mãe. Mas o exame mesmo, 100%, que vai dizer, que vai apontar se aquela criança tem a síndrome de Down ou não, é a análise do cromossomo. Mais precisamente, o médico ele vai identificar ali no exame o cromossomo 21, né?
que seria o seguinte: quando o homem e a mulher se conhecem numa balada, numa festa, consequentemente começa um namoro, a relação íntima, e logo depois disso vem a fecundação. Nesse processo de união que vem a fecundação, os genes da mulher se fundem com os genes do homem, né? O normal é que a união, né, a célula que surge dessa união contenha 23 cromossomos do homem, 23 cromossomos da mulher. Isso dá um total de 46 cromossomos. Beleza. Na síndrome de Down, ocorre 47 cromossomos. Quando você que está em casa agora nos ouvindo, coloque aí na sua internet, no Google, coloca assim, cromossomo 21, síndrome de Down. E aí você clica em imagens, que aí você vai entender o que eu estou dizendo. Você vai contando 1 par, 2 par, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Quando chega no 21, acontece uma cópia. Surge uma terceira cópia. Todos nós temos 46 cromossomos. Na síndrome de Down tem 47 cromossomos. Então, no exame vai ver esse cromossoma a mais, né? Essa cópia de um cromossomo a mais, daí o nome trissonomia do cromossomo 21. Né, que é o que caracteriza mesmo, que é o exame que vai dizer mesmo que o indivíduo tem a síndrome de Down. Então, se Luizinho me permite, uma coisa importante, não é uma doença, é algo que vem, que deve ser criado. Não vou entrar em polêmica, porque eu sei que tem alguns assuntos que são polêmicos e eu não vou mesmo julgar aqui, mas a gente precisa lembrar que o aborto nessas questões, ela no Brasil, ela é crime. Volto a dizer, não estou julgando ninguém aqui, viu, gente? Eu só estou apresentando, compartilhando vocês para vocês não se assustarem. Porque existe alguns casais que no momento que identifica o exame e percebe que aquela criança vai ter a síndrome de Down, acaba optando pelo aborto. Volto a dizer, não estou julgando, eu também não domino esse assunto. Eu sei que nós temos hoje no Brasil esse debate, o aborto é válido, não é, enfim. Mas assim, não se assustem. Existe hoje todo um estímulo que acontece. A própria PAI, que eu tenho um enorme prazer de estar aqui falando com a PAI que nós já temos a unidade, já passamos por todo o processo burocrático. Aliás, quero mandar aqui um beijo para todos da PAI, esses guerreiros, em especial para a nossa presidente, né, a diretora ali da PAI, Leninha, que é nossa grande amiga. Então, assim, a própria PAI, ele acaba abraçando esses indivíduos e acaba fornecendo estímulos para que esse indivíduo cresça e tenha todo um desenvolvimento. Se você for colocar aí, por exemplo, no YouTube, você vai ver indivíduos com síndrome de Down que fazem tudo, que estão inseridos no mercado de trabalho, são pessoas dinâmicas, honestas, extremamente carinhosas, afetuosas, né, que lhe beijam, que lhe abraçam. Isso é maravilhoso e é isso que o mundo precisa. Então não precisa se assustar. Né? Existe aí todas as intervenções para dar uma qualidade de vida, não só para esse indivíduo, mas para a família também. A família ela é amparada por essas unidades, né? Existe. Agora mesmo, viu, Luiz? Teve uma coisa maravilhosa, passou no Fantástico. Eu tô pulando aqui, mas a gente viu essa banda Coldplay, né, muito famosa, como ela é inserida nesse mundo das crianças autistas, da síndrome de Down, levando esses indivíduos e a matéria mostrou, apesar que foi uma matéria focada no autismo, mas a gente percebe também que existem esses movimentos da musicoterapia, com esses indivíduos que apresentam essa condição genética que, volta a dizer, não é doença, por isso, portanto, não tem o que curar. É uma condição que não tem como mudar, entendeu? Então, basicamente, é isso. Zifa, estamos aqui falando com o diretor social, né, da PAI, aqui, Livramento, psicólogo Zifa, e é um assunto até interessante, eu queria que você abordasse também como é que ocorre, né, como é que é essa questão aí da sexualidade para as pessoas com a síndrome de Down. Sim. Tem uma preocupação, porque a gente precisa entender que a libido dessas pessoas estão preservadas, né? E muitas vezes, como a família acaba prendendo por alguns medos, né? Acaba evitando falar, porque tem um medo da questão de casar e ter filho, e realmente tem que ter toda essa preocupação. Primeiro que eles já têm essa dificuldade de ter filho, porque, por exemplo, o espermatozoide do homem, ele não tem aquela, vamos botar assim de maneira assim, aquela energia. E 50% das mulheres com síndrome de Down também tem essa dificuldade
de vir a engravidar, de ter filho. Então, tem toda essa preocupação, como também a sua condição cognitiva. Será que tem maturidade para criar? Então, os familiares acabam prendendo, acabam segurando. Mas, mais uma vez, se vocês tiverem a curiosidade como eu, vocês vão ver que no Brasil existe barzinhos especializados só em casais, em pessoas, barzinhos que foram construídos para fornecer esse ambiente de paquera, sabe, de desenvoltura para pessoas com síndrome de Down. Então, tem que viver, não tem o que ter vergonha. Você vai dar a informação que é necessária. Por exemplo, eu vi alguns profissionais sugerindo que você pode dizer, olha, sexo é uma coisa que todo mundo faz, mas você não vê porque o papai e a mamãe faz sexo dentro do quarto, então por isso não vê. Logo ele vai entender, tem que ter isso, né? Se eu for fazer algo da minha intimidade, eu tenho que fazer dentro do quarto. E existem outros pais também que levam a filha no ginecologista, prepara, fala sobre todo esse processo, né? Enfim, é uma sexualidade preservada e muitas vezes é confundida porque você prende ali o indivíduo, principalmente na adolescência, e quando ele sai com todo o fogo do mundo, porque aquela libido, aquela energia sexual estava ali presa, represada. Então, assim, não tem o que ter medo, não tem o que ter medo. É preciso deixar a sexualidade do indivíduo com síndrome de Down, né, com a trissomia do 21 preservada e vivenciada, tá bom? Ok, então. Zifa, a gente vai avançando já aqui no horário. Eu queria deixar o espaço aberto, né, para suas considerações finais e seja sempre bem-vindo aqui no Jornal do 88 e por estar hoje falando aí no dia, né, 21 de março, Dia Mundial da Síndrome de Down para as famílias livramentenses aqui no Jornal do 88. Bom, mais uma vez, de maneira muito resumida, a trissomia do 21, que é a síndrome de Down, não é doença, é essa condição genética que surge, que faz parte da vida humana, como outras condições genéticas, né, com outras alterações cromossômicas e que deve ser abraçada. Agora, Luiz, eu vou fazer um elogio. Eu percebo, talvez eu esteja equivocado, porque, como dizia Caetano Veloso, né, cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. Sim. Eu não tenho um filho com síndrome de Down, então provavelmente esses pais passaram por dificuldade. Mas um elogio que eu faço à população em Livramento é que, graças a Deus, essas pessoas, essas figuras, elas são muito bem acolhidas na cidade e amadas. São pessoas que em todos os lugares que chegam são abraçadas, beijadas. Então eu dou esse parabéns à população de Livramento por estar acolhendo e entendendo muito bem esses indivíduos tão especiais na nossa sociedade. Como eu disse, nós precisamos, e agora eu falo como diretor social da APAI de Livramento, que foi esse grande passo, né? Nós precisamos de todos vocês, do poder público, dos empresários, da sociedade civil. Zifa, mas eu não sou um indivíduo, meu nível socioeconômico é baixo. Beleza, mas tu sabe dar carinho? Sei. Então vamos embora com a gente, vamos apoiar. Tu sabe pedir as coisas como a gente? Sei. Então venha-se embora, vamos abraçar. Eu sou médico. Cara, tu é médico, dá uma contribuição ali. Médico, graças a Deus, ganha tão bem, né? Graças a Deus, Livramento é uma cidade muito rica, sofisticada. Temos grandes empresários aqui em Livramento que tem todo o meu carinho, o meu respeito. Venha nos ajudar, venha abraçar a gente. O poder público, a gestão pública está muito sensível com isso, graças a Deus, tem participado, tem contribuído no que é possível. Então, assim, vamos abraçar a causa aí, vamos abraçar esse movimento, porque a APAI de Livramento vai acolher todos esses indivíduos e volta a dizer, a estimulação é de grande importância e quanto mais cedo você estimular esses indivíduos com fisioterapia, com fonoaudiologia, com terapia ocupacional, com a terapia para os familiares, quando mais cedo você começar isso, maior vai ser o grau de independência desse indivíduo e, consequentemente, nós vamos conseguir inserir de maneira melhor na sociedade. Luiz, um abraço, muito obrigado, parabéns pelo 88 FM, um beijo aí no coração de todos vocês, né, que eu sei que está todo mundo ligado aí nesse programa de grande audiência na nossa região. Obrigado. Ok, Zifa, obrigado pela participação aqui no Jornal do 88. Né? Hoje, Dia Mundial aí da Síndrome de Down e a gente falando aqui no Jornal da 88 FM.